Provérbio 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Somente esses 3 versículos. Coloque sua Bíblia no banco. Podem se assentar. E é um grande prazer, estar iniciando o culto dos homens, nesse ano. O Wallace teve neném, ele está de resguardo, e ele pediu para começar. Então, nós vamos falar, irmãos, como estava lá no Instagram, eu fiz aqui algumas perguntas baseadas naquele anúncio que o Wallace colocou, que é: que caminho você segue? Quais os desafios você tem enfrentado? Quais as aflições você tem passado? Quais alegrias você tem vivido? E o que é excelência para você? E, antes de tudo, nós precisamos saber quem somos nós. Todo mundo se pergunta, Principalmente quem não é cristão, porque nós cristãos nós conhecemos, bem a palavra do Senhor, o coração do Senhor. E Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E do Gênesis 1, 28 ao 30, vai relatando que Ele nos deu autoridade sobre tudo, e todos os recursos que nós precisamos, na nossa caminhada com o Senhor. E para que nós fomos criados? Nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós temos um privilégio muito grande, irmãos, porque nós somos parte de uma criação extraordinária de Deus. A terra que nós vivemos possui lugares extraordinários, animais, plantas extraordinárias, tudo que a gente vê, há uma grande complexidade, é uma obra que somente Deus poderia fazer. A minha formação, eu sou formado em biologia, e a ciência acredita na evolução, que o homem evoluiu do macaco, e os animais também tiveram a sua evolução, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a certeza que Deus criou todas as coisas. E isso é maravilhoso, e maravilhoso ainda é fazer parte desse plano, e ter sido a espécie escolhida para quê? Para adorar o Senhor, para fazer parte dos planos do Senhor, para estar aqui de passagem aprendendo tantas coisas, para um dia estar lá na casa de Deus, ao lado do trono de glória do Senhor, louvando o Senhor todos os dias. Efésios 1:11 diz, Deus nos criou para o louvor da sua glória, e a glória de Deus, irmãos, é o grande propósito da criação, não só do homem, mas de toda a terra. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Deus, irmãos, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós devemos escolher o caminho de Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre esse caminho maravilhoso. Ele é soberano, o Senhor é soberano e tem o total direito de receber a honra e a glória. E o homem, vamos falar agora, nós, do sexo masculino, nós somos criados também para ser sacerdote do nosso lar. Nós temos muito mais responsabilidades em toda a nossa vida. No nosso casamento, na família, com os filhos, nós temos muitas responsabilidades, que muitas vezes nos pesam, pesa mesmo, não é fácil. Mas como nós vamos conseguir atender essas responsabilidades que Deus nos colocou? Através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Ele criou também a mulher para ser a nossa ajudadora,
Nós temos errado muito, né? Os homens de hoje têm errado muito em transferir para a ajudadora responsabilidades que são nossas. E nós não podemos transferir responsabilidade. Ainda que fique muito pesado, nós devemos buscar a ajuda do Senhor. Então, quantos caminhos nós temos? Nós podemos dizer que temos 2 caminhos: o da salvação e o da perdição. Esse segundo caminho, irmãos, Jesus nem considera caminho, porque Ele diz que Ele é o caminho. Então, qualquer coisa fora do caminho do Senhor está fora dos planos de Deus. Né? Nós estamos completamente perdidos se não estivermos nos caminhos dEle. Então, voltemos às perguntas dessa noite. Que caminho você segue? Que caminho você tem seguido? Tem como colocar aquele quadro aí, Túlio? Você consegue? Nós vamos falar nessa noite sobre alguns detalhes, né, desses 2 caminhos que nós vamos tratar nessa noite. Que nós temos o caminho da salvação, que é o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor, e tem o caminho da perdição, que é o caminho da mentira. Então, irmãos, ali está, eu separei por cores, não está aparecendo bem as cores de baixo, mas ali a primeira parte, desafios e aflições. Nós temos lá perseguição, calúnia, inveja, dor, injustiça, frustração, indignação, raiva. Eu separei esses sentimentos, né, dos caminhos, das aflições, dos desafios e aflições, e vocês podem ver lá, no caminho da salvação, nós teremos todos esses sentimentos, e no caminho da mentira, também nós teremos esse sentimento. Mas nós temos, a diferença dos 2 caminhos, é que no caminho da verdade, né, que Jesus é a verdade, nós temos o verdadeiro socorro, nós temos uma palavra que nos fortalece, nós temos uma palavra que nos dá direção, nós temos uma palavra que levanta o nosso ânimo, nós temos uma palavra que nos coloca no caminho do Senhor. Então, perseguição nós vamos ter, mas nós temos um ajudador que é o Senhor. Nós sofreremos calúnia, inveja, sofreremos sim, sofreremos indignação, injustiça, sim, mas o nosso juiz é o Senhor. Nós temos o maior e o verdadeiro juiz para nos colocar no caminho dele. E ali raiva está separado. Raiva também é um sentimento que nós passaremos, né? Nós que estamos no caminho do Senhor, glória ao Senhor que nós estamos no caminho dele, cremos que nós estamos, né? Nós passaremos, mas a raiva, o que ela vai fazer conosco? Nos colocar de joelhos, vai nos aproximar do dono do caminho, que é Jesus. Mas no caminho da mentira, ela te faz matar e ela te leva à morte. Nós temos visto tantas atrocidades ultimamente, quantas pessoas se perdendo, assassinato, a palavra de Deus está se cumprindo. Pai matando filho, filho matando pai, filho estuprando filho, filho estuprando filha. Então nós temos muitas atrocidades acontecendo, por quê, meus irmãos? Porque muitos homens estão se perdendo no caminho. Porque muitos homens estão perdidos, ainda não encontraram o caminho. E talvez o mais triste são homens que já estiveram no caminho do Senhor, mas se perderam e estão praticando essas coisas. Nós temos visto, né, muitas pessoas sofrer com essas situações, se perdendo e praticando, pessoas que já estiveram na presença de Deus, completamente perdidas. Todos nós somos sujeitos à queda, por isso nós precisamos estar todos os dias, por isso nós precisamos, depois de um dia de trabalho, cansado, sair do nosso lar, vir na casa de Deus ouvir a palavra do Senhor.
Por isso nós precisamos todos os dias, mesmo cansado, ajoelhar e falar com o Senhor, ser grato, exercer gratidão, buscar o conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso todos os dias, quando nós acordarmos, nós precisamos levantar e lembrar que existe um Pai fiel, verdadeiro, que quer tomar a direção da nossa vida, que está na direção da nossa vida, que quer guiar os nossos pensamentos, o nosso falar. Nós temos que vigiar o tempo inteiro, irmãos, porque o inimigo, o dono daquele caminho da perdição, da mentira, ele está a todo momento trazendo mentiras para nós, para nos fazer desviar do caminho. E ele é tão astuto que pequenas coisas ele coloca na nossa vida para quê? Para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que quando nós estamos de joelho, quando nós saímos da nossa casa e vimos para a casa dele, ouvir a palavra dele, quando nós abrimos as escrituras sagradas na nossa casa e nos dedicamos a ler e buscar entendimento do Espírito Santo, muito mais nós estamos sendo fortalecidos e muito mais ele está perdendo a força contra nós. Nós estamos vivendo um tempo sério. Eu estou com 45 anos e eu creio que Jesus volta na nossa geração. Nós já vimos, eu tenho 14 anos de convertido, mas e já vi muitas pessoas dizendo, meu avô falava que Jesus ia voltar e não voltou. Pessoas, irmãos, que já apostataram da fé. Coisa também que a palavra de Deus nos traz, nos alerta para não abandonarmos a nossa fé, não esquecermos quem é o nosso Deus. Nós não podemos jamais esquecer quem é o nosso Deus. O que enviou o único Filho para morrer na cruz por nós. E também tem as alegrias. Bom, só voltando ali nos desafios e aflições, nós passamos por tantos desafios, por tantas aflições, mas tudo isso é bíblico. Eu coloquei ali Paulo, Moisés e Abraão. São pessoas que são grandes exemplos para nós. Abraão teve que seguir, teve que sair, Deus só falou com ele, vai para o caminho que eu te mostrarei. Foi domingo, né? Não, foi ontem que o pastor Ramon pregou aqui e falou que ele não perguntou quem ia com ele, né? Não perguntou nada, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor e seguiu. Assim nós devemos fazer. Nós temos a mania, às vezes, de ficar questionando até Deus mesmo. Mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Começa a pensar de como vai ser e parece que a gente esquece da grandiosidade do nosso Deus, que tem todo o recurso para nós. Se o problema é dinheiro, ele envia uma pessoa e fala, olha, toma aqui o dinheiro para você fazer tal coisa, para você fazer uma viagem, para você fazer uma missão. Todo o recurso, irmãos, está nas mãos dele. Porque, como já foi dito aqui nessa noite, tudo pertence a ele. Todo o poder deste mundo está nas mãos dele. Não foi fácil também para Moisés aguentar aquele povo, né? Imagina, quanta murmuração. Então, ontem eu estava conversando com a minha filha, e aí eu falei para ela, né, a gente estava conversando e eu explicando, por que às vezes a gente pai é chato, né? Por que a gente fica com cobrança? E aí a gente conversando ali, eu lembrei e falei, Júlia, lembra aquela passagem de Moisés? Por que Moisés só viu a terra prometida, mas não entrou nela? Ele foi bem, né, irmãos? Todo aquele tempo. Aí, no último momento, vamos dizer assim, ele perdeu a paciência, era só ele falar com a rocha para liberar a água, mas o que ele fez? Socou a rocha, né? Se irou. Então, irmãos, todos nós somos sujeitos a falhas. Olha o que Paulo passou, olha quantas aflições ele passou, mas Jesus nos traz o quê? Nos traz a força que nós precisamos para passar por todos esses momentos. Toda a força que nós precisamos, todo o recurso que nós precisamos. E falando das alegrias, vamos falar aqui de amor, da alegria, de prazer, de sexo, droga, álcool e sucesso. Tudo aí eu coloquei dentro das alegrias. Então, amor, alegria e prazer, nós temos nos caminhos da salvação.
Mas no caminho da mentira, tudo isso é falso, irmão. O amor no caminho da mentira é falso. A alegria é falsa. O prazer é falso. Por quê? Quando nós estamos no mundo e não conhecemos os caminhos do Senhor, irmãos, a gente vive um tanto de coisa lá fora e acha que é feliz, acha que recebe amor, acha que tem prazer. Irmão, só quem é viciado em alguma coisa, teve algum vício, sabe o quanto isso é terrível. Por praticamente 12 anos na minha vida eu fumei, comecei a fumar com 15 anos de idade. Aquela bobeira de jovem, de fumar um cigarrinho fim de semana. É só fim de semana. Aí começa só fim de semana, daqui a pouco está fumando todo dia. Irmãos, o diabo é tão sujo e ele castiga tanto a gente, que eu tinha problema de faringite, que queimava do nariz até na garganta. E às vezes eu passava o dia inteiro com aquilo queimando, mas tinha hora que eu não aguentava, eu tinha que fumar um cigarro. Aí que o trem pegava fogo mesmo. Então, irmãos, o diabo, ele não mede em nos castigar. Muitas vezes as pessoas quando estão no mundo, bebem para afogar as mágoas, né? Aí depois vem a ressaca moral. Então são prazeres que as pessoas do mundo acham que têm, mas que só levam o quê? A ressaca moral. Naquele momento que está acontecendo, está tudo uma beleza. Mas depois vem aquele arrependimento, e aí não tem jeito, já fez. E o pior, não consegue não fazer. Somente Jesus, quando entra e nos liberta dos vícios, desses pensamentos, desses desejos, dessas vontades, aí sim você vai desfrutar da verdadeira alegria, do verdadeiro amor, do verdadeiro prazer. E aí, outra alegria, o sexo. Ali eu coloquei um monte de xizinho dos dois lados, né? Que nós podemos desfrutar dessa alegria, né? É bíblico. Só que as pessoas que vivem no caminho da mentira, irmãos, ele vive momentos também de prazer em relação à sexualidade que só traz prejuízo para a sua vida. Prejuízo espiritual, prejuízo emocional. E a nossa carne, a nossa grande luta é contra a nossa carne, porque o desejo vem. Irmãos, hoje, principalmente, olha as mulheres de hoje. Quantas mulheres bonitas, bem produzidas, bem vestidas, e nós temos que lutar muitas vezes para quê? Para não olhar. E ficar firme no Senhor, porque começa dando uma olhadinha, daí a pouco está caindo. Uma vez eu vi um pastor dizendo que muitas vezes o sujeito trabalha numa empresa e tem uma salinha, aí trabalha uma mulher linda numa salinha, ele passa pelo corredor e fala: o sangue de Jesus tem poder. No outro dia ele passa de novo e fala: o sangue de Jesus tem poder. No outro dia ele passa e fala: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue. Daí a pouco, puf, já não tem mais nada, ele já caiu. Então nós temos que tomar cuidado com esses laços. Nós temos que desfrutar do prazer sexual da nossa vida com as nossas esposas. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, tudo na nossa família, no nosso casamento, vai bem. Claro que tem dia que é difícil, nós temos momentos complicados, às vezes, com as nossas esposas e elas conosco. Mas quem vai restaurar, quem vai abençoar, quem já abençoou a nossa aliança, foi Deus. Ele quer que nós desfrutemos desse prazer. Nós somos a única espécie que Deus criou que pode ter relação sexual sem ser com o objetivo de reproduzir. Os animais, irmãos, eles só fazem sexo para produzir, para reproduzir. Nós não, nós podemos fazer a hora que a gente quiser. Então até esse privilégio nós temos, mas nós devemos saber, devemos buscar até nisso a orientação de Deus para desfrutar desse maravilhoso prazer. E tem muito homem caindo por causa de pornografia. Tem muitas pessoas, muitos homens tendo suas famílias arruinadas por causa dessa área. Porque não sabe dialogar com a esposa a respeito, porque não consegue alcançar uma liberdade de conversa com a esposa, não só de conversa, até mesmo no próprio ato.
no ato de acariciar, no ato de copular com a esposa, né, de ter a relação propriamente dita. Então, tudo nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós, homens, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. O negócio para o nosso lado, irmãos, para os homens, é apertado. É apertado. Então, Jesus fala, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Um amor incondicional, um amor sem limite, um amor verdadeiro, um amor fiel. Em todos os momentos, Ele nos ama. A gente erra e Ele continua amando. Aí Ele faz de tudo para que, filho, vem cá, conserta aí, vamos para frente. A gente cai, erra, vacila, está lá o Senhor, meu filho, vamos, eu te perdoo, vamos seguir em frente. Ele não desiste de nós. Muitas vezes nós desistimos do Senhor. Muitas vezes vem um probleminha e parece que a gente esquece do Senhor. Outro dia a minha esposa disse assim, Ricardo, mas a gente fala, e a criança faz, continua fazendo. Eu falei assim, mas menino é assim, Nária, criança é assim. Você tem que falar 1 milhão de vezes para ele ir assimilando aquilo e esquece, parece que esquece. E aí depois, irmãos, eu estava pensando nisso, eu falei assim, e muda depois de adulto? Eu acho até que foi o Espírito Santo que falou isso comigo, sabe? A gente muda depois de adulto. Porque Deus fala com a gente, o que a gente faz? A gente erra às vezes na mesma coisa. Aí você vem na igreja, a palavra de Deus fala com você, você ouve uma pregação na televisão, a palavra de Deus fala com você, você abre as escrituras, Deus fala com você, vive falando. E aí a gente vem na casa de Deus, irmãos, nós podemos durar 500 anos, que nós vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações, inúmeras pregações de vários textos bíblicos, e aí você pensa assim, poxa, mas eu ouvi tanta pregação a respeito desse texto, para que eu preciso continuar ouvindo? Porque a gente é criança, continua sempre criança nesse sentido. Porque Deus fala, você ouve, mas esquece. Parece que esquece, ou parece que não dá o devido valor, ou sei lá o quê. A gente é falho, porque, irmãos, a nossa carne briga contra o Espírito contra a carne. A carne quer sempre o que é errado. A carne quer sempre a perdição. Mas nós, através do Espírito Santo, nós sabemos que nós devemos vencer a nossa carne e buscar santidade para a nossa vida. Buscar a presença de Deus para a nossa vida. Droga, irmãos, claro que no caminho do Senhor não pode, mas no caminho da mentira pode. Álcool, pode. Que isso, está doido? Álcool pode? Até pode, mas você não pode se embriagar. E qual que é o problema então de uma bebida alcoólica para o cristão? Irmão, se eu sentar para tomar um vinho, eu não vou tomar um copinho de vinho assim. Não vou, e aí eu vou me perder. A nossa carne às vezes quer essas coisas, mas a gente não deve. Por quê? Porque vai nos levar à perdição. Porque o álcool, irmãos, quando a gente começa a tomar uma bebida alcoólica, a gente começa a ter mais coragem para um monte de coisa, né? Nosso pensamento já começa a ficar, né, meio leve, e aí pronto, a gente perde o domínio de tudo na nossa vida. A gente já não domina às vezes o pensamento, imagine com álcool. Então nós não devemos, irmãos, porque vai nos levar à perdição. E nas alegrias também eu coloquei ali sucesso. O que é sucesso, irmãos? O dicionário diz que sucesso, algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade. Eu gostei muito disso aqui, excesso de popularidade. Muitas vezes nós olhamos, temos o sucesso como isso. Estou bem no meu trabalho, eu comecei a trabalhar em tal departamento e fui crescendo e tal, virou presidente da empresa, todo mundo conhece, né? O ser humano adora isso. Ele enxerga isso como sucesso. E o sucesso no caminho da mentira, ele é falso. Ele é falso, irmãos, porque Satanás arruma um jeito de te exaltar para depois te humilhar, para depois te dar um tombo e te envergonhar para todo mundo que você ficou conhecido.
Mas o Senhor não, irmãos. E sucesso, Jesus atingiu o sucesso na cruz. Ele diz, tetelestai, o que quer dizer? Está consumado. E isso é que é sucesso, irmãos. Derrotar Satanás. Então nós temos que ter uma visão santa do que é sucesso. O que Jesus quer que a gente faça? Que nós sirvamos as pessoas. Nós devemos servir mais as pessoas. Nós devemos amar mais as pessoas. Nós vivemos uma sociedade aí que as pessoas que não estão no caminho de Deus, que não seguem a palavra de Deus, elas falam sobre sucesso, e elas, você vê pessoas dizendo aí que está completamente realizada, completamente feliz, completamente alegre, mas os pensamentos são todos conflitantes, porque o amor que eles dizem que sentem, que eles praticam, não é verdadeiro. Por quê? Porque eles têm desejo de vingança, porque às vezes eles veem alguém perdido fazer algo e não é capaz de orar por essa pessoa. Lá na minha cidade, essa semana, aconteceu uma tragédia. Um cara de 51 anos, não sei se os irmãos viram, lá em Cataguases, 51 anos, entrou numa casa e tinha uma jovem de, não sei se é 13 ou 15 anos, e ele abusou dela e matou a menina. Ele abusou dela e matou aquela menina. Irmãos, não tem nem como falar que faça ideia o que o pai e a mãe dessa jovem está passando. Mas essa pessoa, apesar de um ato tão brutal, tão terrível, nós precisamos orar por uma pessoa assim. E aí acho que ontem ele suicidou dentro da cadeia. Só Deus sabe o que aquele homem passou. Então, irmãos, tem coisas, tem atrocidades, é uma atrocidade, sim. É terrível, sim. A gente não sabe nem o que a gente ia fazer se fosse conosco, mas uma coisa nós temos certeza. Nós temos que orar por uma pessoa assim. Clamar a Deus pela vida de uma pessoa dessa. Isso é um amor verdadeiro. As pessoas do mundo querem o quê? A população queria linchar o cara. Ele foi para o hospital, foi para, acho que para a prisão lá, porque o pessoal queria linchar ele de todo jeito. Então, irmãos, as pessoas do mundo querem linchar as outras, mas o cristão deve amar, o cristão deve clamar a Deus pela transformação dessa pessoa. E qual a direção que o caminho do Senhor nos leva? Para cima. E o caminho da mentira nos leva para baixo. E qual que é o final do caminho do Senhor? Vida eterna. E qual que é o final do caminho da mentira? Morte e sofrimento. Então, irmãos, nós precisamos vencer todas essas situações, e só venceremos com o Senhor. E quais as dificuldades, de seguir o caminho da verdade? A verdade dói. Já viu esse ditado? A verdade dói, mas ela tem que ser dita. Muitas pessoas no mundo falam isso, que a verdade dói. E dói mesmo. Quando nós vimos para a casa de Deus, que a verdade do Senhor nos confronta, e até mesmo já na presença de Deus, a verdade de Deus nos confronta todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados pela verdade de Deus. E tem cristão, irmãos, que não é mais abençoado porque parece que fica torcendo para que a Bíblia esteja errada com alguma coisa, né? Mas aqui, não, esse versículo, será que isso aqui não está falando? Não, não, é isso aí que ele está falando. E você tem que aceitar a palavra de Deus como ela é. Como eu disse, nós precisamos abrir mão da nossa carne. Isso também é outra dificuldade do caminho do Senhor. E Lucas 9, 23, diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não é mentiroso, irmãos. O caminho da verdade, ele é sincero e ele é verdadeiro.
Deus não fala com você, não, está tudo beleza, pode vir que vai ser tudo beleza, você vai parar de sofrer, não vai ter mais sofrimento. Não, irmãos, aqui nessa terra vai ter sim, vai ter aflição, vai ter muitos momentos difíceis, mas Ele estará conosco. Então Ele é sincero, Ele é verdadeiro. E aí nós falamos também, né, sobre excelência, perdão, em aflições. João 16:33 diz assim a parte B: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá ânimo e Ele nos garante que estará conosco. E o que é excelência para você? O dicionário diz que excelência é o grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. E diz também que é forma de tratamento conferida a quem pertence ao mais alto nível de hierarquia social, que ocupa posições ou funções de nível nobre, político, diplomático, eclesiástico ou profissional, relevantes. Aqui que diz, isso que diz o dicionário sobre excelência. Mas o que é ter excelência na presença de Deus? É buscar todos os dias andar nos caminhos do Senhor como Ele quer. É reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer aonde nós estamos falhando, né? O Wallace disse aqui sobre o curso de Homem ao Máximo, maravilhoso curso, fiz o curso também. Irmãos, que curso maravilhoso, que curso maravilhoso. E é um curso tão sério, que ele é da Universidade da Família. As aulas, quando estão acontecendo as aulas, tem pessoas lá na Universidade da Família intercedendo para aquela turma. É muito sério, irmãos, é para tratar mesmo nós homens. O curso de Mulher Única é para tratar mesmo com as mulheres, é para transformar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos colocar nos caminhos do Senhor como Ele quer e para desfrutar, irmãos, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, que é a palavra dEle, que às vezes parece que passa despercebido na nossa mente, ou muitas vezes a nossa mente está tão ocupada com os nossos problemas, que a gente acaba não absorvendo a palavra de Deus. Quantas pessoas vêm para a casa de Deus buscando algo da palavra de Deus e saem daqui sem ouvir porque foi falado, mas ele nem percebeu. Porque o problema foi trazido aqui para dentro. É difícil, irmão, separar isso, é sim. É difícil sentar aí na cadeira, ouvir uma palavra e esquecer dos nossos problemas. Mas nós precisamos exercitar isso a cada dia. Nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias, isso para a nossa vida, porque quem vai nos dar essa força de dominar os nossos pensamentos é o Senhor. Os estudos científicos apontam que 70% dos pensamentos da nossa mente durante o dia são pensamentos negativos. Estudo científico, irmãos. 70% são pensamentos negativos. Nós servimos a quem? A Deus. Nós temos um Pai que nos criou, que todo segundo na nossa vida está do nosso lado, para nos lembrar, para nos proteger, nos lembrar de tudo aquilo que Ele já falou conosco, e para nos usar em muitas situações. Nós erramos também muitas vezes em ficar quieto. Às vezes uma pessoa do seu lado, em algum lugar, numa fila de banco, em algum lugar, abre a boca para falar algo para você, e Deus está ali esperando que você abra a boca e você fica quietinho, não fala nada. Não fala nada da palavra de Deus. A pessoa completamente sedenta por Jesus, sedenta pela palavra, completamente perdida, precisando ouvir uma palavra. Nós temos a palavra e não passamos a palavra para frente. Não passamos a palavra para essa pessoa. Quanto mais nós falarmos, irmãos, do amor de Deus, quanto mais nós praticarmos a palavra de Deus, mais nós estaremos fortalecidos no caminho do Senhor. Muitos dias da nossa vida, irmãos, nós vamos andar assim, ó, na beiradinha desse caminho, prestes a cair. Mas o Espírito Santo sempre estará ali para falar assim: volta, volta, é aqui que você tem que ir. É aqui que você tem que pisar. Irmãos, nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. E lá o provérbio 16 que nós lemos diz:
ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Por que é o Senhor que dá a palavra certa? Porque a perfeição está nele, não em nós. Nós podemos olhar para os nossos planos e achar, nossa, que plano maravilhoso que eu fiz. Que projeto excelente que eu fiz. Mas Deus tem que assinar embaixo, irmãos. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. A meninada agora inventou aí uma brincadeira, não sei se os irmãos viram, roleta russa. Eu senti até mal, estava almoçando, irmão, estava lá na fazenda, no meu trabalho, almoçando sozinho. Recebi lá no grupo da família, o rapaz que namora com a minha irmã mandou, alertando a gente, olha, cuidado com as meninas aí. O cara bateu deitado no chão, eu nem sei se aquele cara morreu, mas ele ficou apagado. Me deu um negócio tão ruim quando eu vi aquela cena. E aí eu falando para minha filha, a minha filha outro dia começou a medir força com a minha esposa. Não, é não, e não, e não. A minha esposa falou com ela, você vai fazer sim o que eu estou mandando, mas vai mesmo, você vai fazer. Aí, há poucos dias, ela descobriu que ela assistiu um cara no YouTube, que ele falou que tem o dia do não. E aí nós fomos conversar com ela. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como é que é fácil saber o que é certo que a gente está fazendo? Você pensa o seguinte, isso agrada a Deus? Deus ficaria feliz com essa atitude? Tudo que você faz com alguém, se alguém fizesse com você e você sentir mal, você já sabe que é errado e que já desagrada a Deus. Então aquele cara que está falando do não, essa juventude que se acha o bonzão aí, o bonitão, esses youtubers, eles estão ganhando dinheiro nas costas de um monte de bobo que fica assistindo e dando audiência para eles. Pessoas usadas por Satanás. Aí eu vi uma postagem lá de uma escola, umas crianças que começaram a brincadeira, quando o menino foi pular, e falou assim, não, não pula não, nós somos o seu amigo. Aí os garotos fazendo uma campanha contra essa brincadeira. Eu mostrei para ela, falei, olha aqui, isso aqui ia fazer diferença. Muitas vezes, Júlia, nós seremos tratados de quadrado, de chato, de bobo. Eu falei para ela, filha, eu lembro quando eu estudava na escola, que tinha um crente na minha sala, que não participava de ensaio de festa junina, não participava de certos eventos, eu ficava com pena dele, tadinho, olha lá, sozinho dentro da sala com a professora, com um bobinho lá, coitadinho. E eu falei para ela, filha, eu dou graças a Deus, que eu não morri, que eu estou vivo, que o Senhor me libertou, e hoje eu entendo que quem estava certo é aquela pessoa, aquele menino sozinho lá na sala, e o resto estava tudo errado. O resto estava tudo errado. Eu fui no enterro de um primo meu, e eu falei para o irmão dele, falei assim, olha, eu não estou morando mais aqui, e eu não tenho como ficar dando volta na conversa. Olha o seu irmão, o que o Gustavo pode fazer agora? O cara morreu, acho que descarregaram um revólver no sujeito lá no posto de gasolina, que ele era traficante. Falei, o que seu irmão pode fazer agora, Felipe? Falei, Felipe, muda de vida, cara. Aproveita essa situação triste que você está vivendo e busca a Deus, cara. Vai para a igreja. Eu não estou aqui, mas tem a igreja aqui em Cataguases, tem as pessoas que eu posso indicar que você pode procurar para te ajudar. Muda de vida, Felipe. Muda de vida, cara. Abandona essa vida, sai das drogas. Aí tinha um garoto, um rapaz com ele também, que vive internado, filho de gente que tem dinheiro, já passou em 10 clínicas nesse país, mas não se liberta daquilo. Falei, Fabrício, vai você também, rapaz. Vai vocês dois, sai dessa vida que vocês estão. Um ano depois, eu estava numa campanha no monte de 3 dias de jejum, para inaugurar a congregação onde eu dirigia, e aí, no segundo dia, minha esposa chega lá em cima e falou, Ricardo, o Felipe morreu. Aí eu falei para minha filha, está vendo, filho? O que aconteceu com o Felipe? O que acontece com o filho desobediente, diz a palavra de Deus? Morre. Então, irmãos, é muito sério. E servir a Deus é muito bom. E aí o versículo 3 diz, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. E no versículo 2, quando fala dos caminhos, que eu disse, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. O que está motivando o nosso coração, irmãos? O que está motivando o nosso coração como homens, nós homens do sexo masculino também?
O que tem motivado a sua vida? O que tem motivado o seu casamento? O que tem motivado o seu trabalho? O que tem motivado os seus planos profissionais? O que tem motivado você na presença de Deus? Deus tem planos excepcionais para todos nós, irmãos. E muitas vezes os nossos planos vão por água abaixo. Quando eu entrei para a biologia, eu falava para as pessoas que eu queria fazer biologia. Eu descobri que eu sou um amante da natureza. Desde criança sempre gostei muito. E eu falava assim, eu quero lidar com bicho e planta, que bicho e planta não fala, não reclama de nada, lidar com gente não dá. Aí eu formei em dezembro, janeiro o Senhor me levou para a casa dele, em março eu batizei e assumi uma congregação, né, um ano depois, estamos aí há 13 anos, vivendo a palavra de Deus, vivendo com gente. Biologia está lá, linda, maravilhosa, não faço nada de biologia, né? A vida inteira eu corri de ser representante de turma, dessas coisas, e eu sou líder lá no meu trabalho, sou responsável por 25 pessoas. Então, irmãos, mas é o que Deus tem de melhor. E é maravilhoso, irmãos. A gente achar, mas eu não consigo isso, não consigo aquilo. Se for plano de Deus, Ele vai te capacitar. Mas precisamos estar ligados e desejar os caminhos do Senhor. Não sai do caminho de Deus, irmãos. Se você, em algum dia, se desanimar, qualquer um de vocês, lembre-se que temos nós aqui orando por vocês, todos os dias, orando por esse ministério de homens. Traga mais pessoas, se precisar pode procurar um de nós, precisar desabafar, precisar conversar, estamos aí, tá? Procure os pastores. Se você está sufocado, não fique não, ora o Senhor, mas não deixe de procurar alguém para colocar para fora, alguém que possa te orientar na palavra de Deus. Não deixa não, irmãos, porque isso tem sufocado e tem matado muita gente.